Como o tempo custa passar quando a gente espera, principalmente quando venta. Parece que o vento maneia o tempo. Frase aí então da obra O Tempo e o Vento do Érico Veríssimo. Bom dia, gente, tudo bem? Terceira série, vamos dar continuidade então aí ao nosso conteúdo de literatura, né? Segunda fase aí do modernismo no Brasil. Nós já estudamos aí alguns dos ciclos que a prof já comentou com vocês, ciclo da cana-de-açúcar, né? Comentei um pouquinho do ciclo da seca, falamos, discutimos aí algumas obras, e a gente chega então aí a esse outro ciclo que ficou conhecido como ciclo sulino, né? Em que o grande autor de destaque é o Érico Veríssimo. E o Érico Veríssimo tem uma produção aí de textos lindíssimos, textos muito ricos, que vão falar e vão tratar então aí da cultura gaúcha, né, das lutas, das batalhas, das guerras. São textos aí muito críticos, né, e são textos aí muito envolventes, gente. Quando a prof, eu sei que eu fico parecendo redundante aí, que eu fico falando para vocês, esse livro é ótimo, esse livro é ótimo. Esse autor é maravilhoso, porque realmente aí a prof se encanta aí com vários autores, mas o Érico Veríssimo aí ele é muito especial, porque a gente, por dois motivos, pela linguagem utilizada por ele, pela maneira como ele escreve, que a prof gosta bastante, e também porque aqui aproxima bastante nós do universo aí do sul do Brasil. Então, vejam que a gente até agora tratou de obras que falavam do Nordeste brasileiro em especial, né? E agora a gente chega aí no sul do país, então, de certa maneira, é um pouco da nossa história também, que o Érico Veríssimo vem aí cantar e encantar a gente, tá? Então a prof vai começar falando um pouquinho aí do Érico Veríssimo para vocês, né? E dessa maneira, como eu disse aí, que ele escreve de uma maneira fabulosa, uma maneira genial, porque ele vai narrar as histórias dele de uma forma aí cinematográfica. E tanto é, gente, que as obras do Érico Veríssimo, elas já foram aí transpostas, né, para a linguagem do cinema, para a linguagem ali da televisão, então viraram novela, viraram filmes, viraram minisséries. Então é muito bacana. Eu tenho certeza que a Pro vai contar aí para vocês, por exemplo, sobre O Tempo e o Vento, e vocês vão falar assim: prof, eu assisti o filme, assisti a minissérie, né? Realmente aí, e são histórias muito densas, histórias aí muito envolventes que a gente tem então aí do Érico Veríssimo e narradas então dessa forma aí cinematográfica. Esse recurso, gente, eu gosto particularmente bastante quando os autores se utilizam dessa maneira mais dinâmica aí, justamente porque há uma agilidade no texto, né? E eu gosto de histórias aí que tenham essa agilidade. Então, esse período da literatura aí, do modernismo, ele traz muito, e aí vocês começam a lembrar lá o que a prof contou para vocês com relação às vanguardas europeias, né? O futurismo, por exemplo, se a gente lembrar ali, né, dessa expressão artística, a gente vai lembrar então dessa questão da velocidade. E essa velocidade aparece então aí na obra do Érico Veríssimo, então, né, como se fossem aí cenas realmente aí de filmes. E a gente vai ter então aí um autor que ele vai focalizar aí esse homem do sul do país, né, um homem aí contemporâneo e divorciado então aí da religião, né, um cara que tá um pouquinho aí afastado e busca então aí uma solução para as coisas, mas essa solução aí nem sempre é otimista então. Então a gente tem esse personagem literário aí que é o Érico Veríssimo, que tem então essa carga aí de às vezes aí um pouco de pessimista aí quando se trata da figura dele. Nós vamos ter então uma produção literária aí, como a prof disse, fabulosa, muito lida no Brasil, gente lida no exterior também. Então, o Érico Veríssimo é um desses grandes autores aí que levam o nome do nosso país, levam a nossa história, a nossa cultura a várias partes do mundo. E o Érico Veríssimo ele tem aí uma produção literária que ela vai ser dividida em três partes, tá? Em três fases aí
ele vai aparecer esses textos dele para a gente. Então, a primeira fase do Érico Veríssimo, ela vai ser aí uma fase que vai acontecer entre os anos 30 e 40, que vai ser uma fase aí dos romances urbanos. Então, a ambientação aí dos romances será aí as cidades, né? Então ele vai falar aí de uma pequena burguesia gaúcha, né? Que vai retratar essa luta diária aí dessa pequena burguesia em busca aí de uma vida melhor, de uma condição melhor de vida. E o Érico Veríssimo, ele tem uma particularidade aí que acaba sendo aí em alguns momentos, em alguns autores vocês vão ver que isso é comum, que ele tem os livros, eles dão aí meio que uma continuidade a outros, né? Então, se a gente tem um livro, ele vai ter uma continuidade. Quem participou da aula, da live com a prof. Com a prof. Marlene, até na live ali, a prof. Comentou que o livro que a gente discutiu, que a gente trabalhou, que foi o Menino de Engenho, ele tem uma continuidade, né? Que o menino, então, essa obra, Menino de Engenho, vai narrar, então, a história do Carlinhos, né? Desse personagem e a infância dele no engenho. Depois tem duas outras obras que também vão ser narradas aí por esse personagem. Esse personagem vai aparecer como personagem principal, né? Porque daí é o período que ele passa no internato e depois quando ele volta ao engenho do avô, também tem uma obra. Então são personagens e livros que eles têm aí uma continuidade. E no caso do Érico Veríssimo, tem uma personagem aí que ela é comum nesse período, nessa fase aí da escrita dele, que é a Clarissa, que vai ser uma professora aí bastante sonhadora, bastante batalhadora, né? E vai ser retratada essa personagem aí nas mais diversas fases aí da vida dela, tá? Então, para esse período, para essa fase do Érico Veríssimo, nós temos aí como romance urbano o Clarissa, né? Então, aí o nome dessa personagem, que também dá nome aí ao livro, que foi escrito lá em 1933. Depois a gente tem Caminhos Cruzados, Música ao Longe, Um Lugar ao Sol e Olhar os Lírios do Campo. Dessas obras aqui, dessa fase do Érico Veríssimo, O Olhar e os Lírios do Campo é uma das obras aí mais conhecidas aí, se a prof fala assim de uma maneira do grande público, né? Então é uma obra que ficou aí bastante conhecida dele que nessa fase. Depois a gente vai ter então aí realmente a efetivação aí na segunda fase do Érico Veríssimo, da produção aí do Érico Veríssimo, que vai ser aí entre os anos 40 e 60, que agora sim a gente tem de fato esse ciclo sulino que realmente vai ganhar essa força aí na expressão da escrita do Érico Veríssimo, então. E esse ciclo sulino, ele vai ter, então, trazer muito aí pra gente a questão da lenda, né? O mito aí de um povo heróico, de um povo batalhador, de um povo lutador, né? Movido muito ali pela questão do orgulho e do ódio também, né? Do amor e a fidelidade. E essa história toda, essa lenda toda, ela está aí descrita para a gente, está sendo, né, narrada aí para a gente no livro O Tempo e o Vento, que é, sem dúvida alguma, se a gente pode classificar aí como grande obra, vai ser a grande obra, então, aí do Érico Veríssimo. Vai ser a obra mais conhecida dele, a obra mais popular, e que vai, então, narrar aí uma grande epopeia gaúcha, né? Se vocês não lembram aí da questão da epopeia, desse termo, né? Que é uma narração aí, vai contar os grandes feitos aí de um herói, né? E essa epopeia gaúcha, ela é composta, então, aí por 3 partes, gente, e 7 volumes. Então, é uma história aí deliciosamente extensa. E, então, ela é bastante extensa aí, mas é muito envolvente, é muito encantadora e é um desafio aí de leitura muito prazeroso, tá? Então, a gente vai ter nessa história aí um painel realmente aí do que foi a história do Rio Grande do Sul. Então, quando a prof diz para vocês que ela é composta por 3 partes aí, essas partes são o continente, o retrato e o arquipélago. Então, nessas 3 partes aí,
desses 7 volumes, a gente vai ter então aí o panorama aí de 200 anos de história rio-grandense. Então, essa história vai ser contada para nós entre os anos aí de 1745 até 1945, tá? Então, um texto aí, ó, o prof colocou uma imagem aí para que vocês vejam, né? Então, a obra completa do Tempo e o Vento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 partes, 7 volumes, tá? E 3 partes. Então, é um texto aí extenso, mas que tem uma história, gente, muito bacana. É difícil a prof contar para vocês toda essa história. É difícil eu entrar em detalhes aí em toda essa história. Mas um pouquinho a prof vai contar aí para vocês. Eu vou citar aí alguns personagens que talvez vocês já tenham ouvido falar. A gente começa, a história ali começa, na verdade, quando nasce um índio que nasce numa colônia jesuíta, e esse índio ele nasce nessa colônia jesuíta e ele tem o nome de Pedro Missioneiro, né? E ele cresce, então, acaba se apaixonando por uma linda jovem chamada Ana Terra, e desse amor deles nasce um filho, então, que vai se chamar Pedro Terra. Só que é o seguinte, gente, nesse momento que a Ana descobre que ela está grávida, ela já sabe de imediato que isso vai ser um caos total, porque se a família dela descobrir que ela está grávida desse índio, o bicho vai pegar. E realmente pegou, né? Porque quando o pai da Ana descobre que ela está grávida, ele manda os filhos dele, então, aí, irem assassinar o Pedro Missioneiro. Manda assassinar aí o grande amor da vida da Ana Terra. E aí, gente, a história vai se passando e esse início da história aí é bastante violento, assim como toda a história ali, vocês vão ver várias cenas aí de bastante violência, mas tem um momento aí de bastante sofrimento para Ana Terra, além aí dessa perca dela, que os castelhanos, então a gente está falando de uma disputa aí entre castelhanos e portugueses, e a gente tem então a invasão aí dos castelhanos na fazenda da família ali da Ana Terra. E nessa invasão, os castelhanos matam aí um dos irmãos da Ana e o pai dela, e ainda a violentam, então, nesse momento. Então, a história, ela vai ter esse início, ela vai se construir a partir, então, aí, desse amor proibido e dessas disputas, então. E isso vai acontecer aí, vai se passar durante toda a narrativa, então. Aí, nós temos então, como a prof estava contando para vocês, essa questão então aí do Tempo e o Vento, ele também ser classificado como um romance histórico, né? E representando realmente então essa luta entre portugueses e castelhanos, entre os farrapos e os imperialistas, né? Então aí muitas disputas aparecem. É um livro, gente, que se a gente quiser entender a história do sul aí do país, especialmente do Rio Grande do Sul, é um livro que a gente vai ter uma dimensão aí total de toda essa construção histórica, então, da formação aí do Rio Grande do Sul. E essas revoluções, elas acontecem ali o tempo todo, né? Então, a narrativa, ela vai se passar aí apresentando para a gente essas revoluções, a conquista ali dos Pampas, as lutas aí entre os castelhanos, né, assassinos aí, e muito a gente vai ver a figura feminina como uma figura ali de valentia, de mulheres heróicas, de mulheres fortes. A Ana Terra, nessa narrativa aqui, ela representa muito essa força aí da mulher gaúcha e da mulher brasileira. Então, ela aparece aí pra gente nessa história sempre envolta aí a essa força muito grande que ela tem. Então, gente, é um texto, eu sei que ele é longo, eu sei que ele precisa aí de um empenho para a leitura, e se vocês falam, prof, não dou conta, é um momento que a gente não dá conta de ler, enfim, né? Cada um sabe da sua rotina e do seu desenvolvimento aí de estudos, mas
para um momento assim de relaxamento, para um momento de, né, descansar um pouquinho aí, vale a pena pelo menos que vocês vejam aí o filme, que vocês vejam aí a minissérie, né? Vocês gostam tanto de séries aí, vale a pena vocês assistirem uma série aí com essa força aí, com essa carga de conteúdo histórico, de conteúdo humano, tá? Então, dica da prof aí para que vocês, se não puderem ler a obra, que pelo menos vejam então o filme aí, tá? E aí a gente chega numa outra fase do Érico Veríssimo, que é a fase ali do engajamento político. Então, ele está, né, nesse período aí, a gente está num período ali dos anos 60 aos anos 70. 64 acontece aí o golpe militar, a gente vai ter aí então a instauração do AI-5, né, e todas as liberdades aí individuais aí cerceadas, né, muita repressão, muita censura, e o Érico Veríssimo, assim como outros artistas aí das palavras, né, outros artistas aí que estavam sempre muito atentos a tudo que acontecia aí no país, eles começam a escrever textos que vão denunciar realmente aí todas essas arbitrariedades. Então são textos em que a gente vai ter ali muito essa crítica, vai ter muito aí essa denúncia com relação aos mandos e desmandos aí do poder público, e o Érico Veríssimo, então, entra nessa fase dele aí, desse engajamento político. E, e já falo para vocês, é um autor aí que tem um conhecimento muito lúcido, vamos dizer assim, muito claro do que é e do que era ali as coisas que aconteciam nesse período, então, aí que ele vivenciava. Dessas obras aí que ele escreve com essa criticidade toda, nós temos então aí o Prisioneiro e o Senhor Embaixador, né? Então vejam que os títulos aí a gente já consegue perceber que são títulos aí realmente que eles já vão dando uma pista aí aquilo que ele se propõe. E a gente tem uma outra obra que ficou muito conhecida também aí do Érico Veríssimo, né? Por essa questão aí de engajamento político, que é Incidente em Antares. Essa obra, ela virou, essa obra ela se tornou novela também, ela foi transposta ali para a linguagem televisiva, e ele vai falar muito aí sobre a questão de corrupção, de suborno, de adultério, de violência. E Incidentes em Antares, resumidamente aí o enredo para vocês, ele vai contar então aí a história de uma cidade ali no interior do Rio Grande do Sul, Antares, né? É o nome da cidade. E ele vai falar então sobre uma greve, uma grande greve que aconteceu nessa cidade, né? E todo mundo entrou em greve. Então, tipo, é greve geral, né? Parou todo mundo. Parou o professor, parou o comerciante, parou o coveiro, parou todo mundo. E nesse período dessa greve, morreram aí 7 pessoas. E eles não conseguiam enterrar. Por que eles não conseguiam enterrar? Porque estava tudo em greve, ninguém trabalhava. E aí, gente, esses mortos aí que morreram nesse período, esses 7 aí, eles resolvem então levantar do caixão, já que ninguém quer enterrar, né? Vamos levantar. Então a gente tem uma história aí muito cômica, de certa maneira, ele traz esse humor aí todo, essa representação metafórica aí, mas que ao ler o texto a gente consegue perceber aí então muito dessa crítica com relação aí a vários temas como esses aí que a prof elencou aí para vocês, a corrupção, o suborno, o adultério, tá? Então é uma obra aí bem divertida de se ler, bem mais curta que O Tempo e o Vento. Então essa acho que dá para a gente fazer a leitura aí. E, como a prof disse, virou novela, né? Então, se vocês procurarem ali no YouTube, né? Virou nos anos 90, eu acho que foi passada aí. A prof lembra vagamente, né? Porque eu era aí uma pequena adolescente, uma pré-adolescente, quando passou, então, aí essa novela. Certo? E então a gente entra. Opa, terminamos? Oh, olha só, terminamos aí. Porque a gente vai entrar então aí
na história aí do Graciliano Ramos, né? Na importância do Graciliano Ramos para a nossa literatura, tá? Obra super importante aí, obra que vai estar aí elencada em alguns vestibulares. Então, queridos, seguinte, espero aí que vocês estejam todos muito bem, né? E que a gente se veja, então, se encontre numa próxima live, que eu já vou aí pedir, vou falar que queria mais pessoas nessa live, eu queria os meus lindos alunos ali naquela aula que a prof e a prof Marlene fizeram, mas vamos pensar numa próxima, tá bom? Quem estava presente, acredito que aproveitou aí um pouquinho, né? Riu junto com a gente, riu bastante aí com as loucuras da Prof. Marlene e minha aí, e da nossa emoção aí de vê-los um pouquinho, porque a saudade é grande, tá bom? Então, boa aula aí para vocês, bom final de semana, se cuidem e nos vemos semana que vem, tá bom?